e o que fazer para o aluno avançar. Nossa primeira live de 2023, boa noite. Ó, vai preparando aí o caderninho, a caneta, para anotar tudo, tá? Que eu trouxe muito conteúdo para vocês. Espero que eu consiga passar de forma bem clara. E qualquer dúvida, vocês vão colocando aí nos comentários, tá? Mas antes de eu começar, clica aqui no aviãozinho que fica bem aqui do lado, tá? E convida suas amigas que estarão com turmas de alfabetização, que possam se interessar nesse assunto, que é níveis de escrita, como identificar e principalmente o que fazer para que essa criança avance de um nível para outro, certo? Eu preparei uns slides, só que não está aparecendo aqui a opção para mim. Vou ter que fazer sem slide, gente. Enfim, se não está aparecendo, a gente vai fazer da forma tradicional mesmo, que é eu mostrando para vocês algumas folhas. Só que, em algum momento, como eu estou usando a câmera frontal, então, né, pode ser que saia as letras de trás para frente, é uma pena. Né, tanto recurso a gente não consegue usar, enfim, não está aparecendo para mim essa possibilidade. Bom, já vou começar pedindo desculpas, porque eu preparei slides maravilhosos para poder compartilhar com vocês aqui, só que aqui na tela do Instagram não está mostrando para mim o ícone para eu conseguir compartilhar esses slides, né? Então a gente vai conversar mesmo e eu vou estar mostrando para vocês aqui na câmera o que eu tinha preparado no slide, né? Enfim, não deu certo. Mas então vamos lá. Para quem não me conhece, tá? Tem muita gente nova chegando no meu perfil, então vou me apresentar. Eu sou Ana Paula, sou professora da rede pública de ensino, atuo com alunos em processo de alfabetização já há mais de 18 anos. Também sou psicopedagoga. Em 2022 tive a oportunidade de estar atuando em consultório com crianças com demandas de alfabetização também, né? E esse perfil aqui do Instagram, tem gente que está comigo desde o início, lá de 2020, né? No meio da pandemia, foi que eu comecei a entender como funciona esse Instagram, né? E aí eu tive vontade de compartilhar atividades com outros professores. Porque naquela época, né, em 2020, tinha muitas atividades na internet, mas às vezes a gente não conseguia uma certa qualidade para poder baixar e imprimir para os nossos alunos. Então eu comecei a fazer esses arquivos, criei o blog Amo Atividades Lúdicas, que no início não tinha nem busca no Google, gente. O pessoal ia clicando pelo link do Instagram para baixar as atividades. Só que conforme eu ia criando algumas atividades, eu sentia a necessidade de estudar mais para melhorar o nível dessas atividades. Então foi aí que eu comecei a fazer cursos, né? Investir em melhorias, em conhecimento, né? Diante de todo o desafio que eu tinha para 2022, que a gente sabia que 2021 na realidade, né? A gente sabia que ia pegar uma turma vindo de pandemia, com muitas demandas de alfabetização. Então, eu procurei ao máximo, foi muito conhecimento. E uma pessoa que contribuiu muito nessa minha jornada foi a Carla, que acabou de entrar aí também na live. Seja bem-vinda, Carla. Só tenho a agradecer todo o conhecimento que eu consegui com ela. Maratonei todos os cursos, fiz parte da mentoria ano passado, esse ano também, tá? Então, assim, aprendi muito com ela. E aí, com esse aprendizado, eu fui começando a produzir atividades e recursos cada vez mais focadas em algum objetivo, né? Porque aí a gente se perguntava, beleza, eu consigo avaliar o meu aluno, eu consigo identificar onde ele está, mas o que eu preciso fazer para que ele possa avançar, né? Então essa era uma dúvida muito grande. E as minhas atividades, eu não queria que fossem somente atividades para poder, né, o famoso encher linguiça e passar o tempo na sala de aula. Não, eu queria atividades que em alguns momentos poderiam até não ser lindas, mas eram bem objetivas e cumpriam um papel, né? Porque na prática, o que vale mais? Uma atividade bonita, mas que não adianta de nada, não faz o meu aluno pensar, não faz ele caminhar, ou uma atividade que não é nem tão bonita assim, mas
tem um objetivo, ela tem um foco para ser alcançado. Então foi isso que eu procurei, né, nesse tempo meu de estudo. E aí, vamos então para o nosso assunto da nossa live, que tem muita coisa para falar. Como eu falei para vocês, quem chegou agora, eu preparei slide, mas não estou conseguindo encontrar aqui na tela a opção de estar compartilhando com vocês. Voltei, deu uma travadinha, mas voltei. Tentei fazer aqui um negócio, mas não consegui. Então vamos lá. Então, como eu falei, eu não consegui o slide, vamos fazer então no ao vivo, né? Então a gente está falando sobre níveis de escrita. Quem aqui sabe identificar o nível de escrita do seu aluno? Coloca aí para mim nos comentários. Quem já sabe identificar, mas não sabe o que fazer depois de estar tudo identificado, tudo bonitinho. Então, ó, para quem não sabe, as nossas autoras, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas fizeram uma pesquisa e avaliaram, classificaram o nível de escrita dos alunos em 5 níveis, tá? O nível 1 é esse aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês assistirem. Dá para ver direitinho? A gente consegue perceber que não tem letra, que a criança ela simplesmente fez um monte de bolinhas, tá vendo? Quem tá conseguindo ver aí? Coloca aí pra mim. Esse é o nível 1. Quem aí já pegou aluno assim, que só faz bolinha? Então, gente, esse é o nível 1. A criança que tá nesse nível, ela simplesmente tem muitas demandas para serem resolvidas. Provavelmente ela não sabe da existência das letras. Então vamos lá. Então essa criança, ela não sabe que existe letra, ela não sabe qual é a função dessa letra, tá? Essa criança aqui, desse diagnóstico, eu peguei de uma amiga emprestado, né, que é a Priscila, ela tá até na live. É uma criança com síndrome de Down e ele tem outras demandas para serem supridas, né? Antes de chegar nessa etapa da escrita. Ele tinha que desenvolver oralidade, senso de rotina, comportamento. Então, assim, antes da gente chegar nisso aqui, a gente tem outras etapas anteriores. E se a gente não conseguir trabalhar, não adianta que esse conhecimento não vai entrar na cabecinha deles. E para a criança ela aprender a ler, para ela aprender a escrever, ela tem que se comunicar bem, ela tem que ter noção do esquema corporal dela, ela tem que saber quem ela é, na verdade, é questão de identidade. Por isso que é muito importante lá a etapa da educação infantil, né? Que é onde a gente trabalha tudo isso para quando chegar lá no primeiro ano do ensino fundamental, a gente consiga desenrolar mais esse trabalho aí para desenvolver leitura e escrita. Então, quando a criança ela tá aqui nessa etapa do nível 1, então a gente tem que mostrar para ela que existem letras, que as letras servem para escrever, né? E fazer todo esse trabalho de consciência fonológica que a gente já viu que é o que dá resultado. Se a gente for procurar pesquisas, a gente vai ver que consciência fonológica é fundamental, eles são preditores, tá? Da alfabetização. Então, esse era o nível 1. O nível 2, que a gente chama de pré-silábico, é esse aqui. Vai ficar espelhado, mas dá para vocês verem, ó. É quando a criança, ela coloca um monte de letras, tá vendo? Para escrever uma determinada palavra. Aqui, ela não sabe nem o que é uma palavra, ela não sabe o que é uma sílaba. Ela sabe que existem letras e que com essas letras ela consegue escrever. Mas como isso acontece, ela não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia de como que isso vai acontecer. Então ela sai jogando letras aleatórias. Em alguns momentos, ela coloca até as letras do próprio nome, porque aquelas são as letras que ela mais consegue, mais faz parte, né, da realidade, que ela vê mais. E geralmente eles colocam no mínimo 3 letras, porque eles acreditam que uma letra só é muito pouco, né? Pode acontecer.
que uma letra só é muito pouco para escrever uma palavra. Então eles saem jogando letras aleatoriamente. E quando a criança está nessa etapa pré-silábica, a gente tem que fazer, além da avaliação de escrita, a gente tem que procurar saber se essa criança está no realismo nominal ou não. Você que está aqui na live comigo, sabe o que é realismo nominal? Coloca aí no comentário para mim. Geralmente, a criança, quando ela está na etapa pré-silábica, ela ainda está presa lá atrás no realismo nominal. O realismo nominal, quando a gente chama a criança e pergunta para ela o seguinte, isso, quando a criança pensa na imagem ao invés da palavra. Isso aí, ela está muito presa ao que aquela palavra representa e não na escrita dessa palavra, né? Então, se você perguntar para a criança qual é a palavra maior, se é bicicleta ou é avião, e ela disser para você que avião é a palavra maior, você vai perguntar por quê. E aí ele vai responder, porque o avião é grande, porque o avião cabe muitas pessoas. Então você já sabe que ele está preso no realismo nominal. Então você tem que tirar essa criança do realismo nominal e trazer ela a refletir na palavra, né? Mostrar para ela o que é uma palavra. Se ela responder que é bicicleta, e perguntar por quê, gente, sempre questiona, tá? Pra gente saber como que a criança está pensando. Então, se ele falar bicicleta porque tem mais sílabas, bicicleta, opa, ele saiu do realismo nominal. Que ele já sabe que para ele verificar aquela palavra, se é maior ou não, ela já não está presa mais à imagem da bicicleta, à imagem do avião. Ela já sabe que a palavra ela é composta por sílabas, tá? Então, se ela está no nível pré-silábico, ela já sabe que a palavra é composta por sílabas. Então, por que ela não usa isso na hora de escrever? Já se fizeram essa pergunta? Que às vezes eles não estão presos no realismo nominal, eles sabem contar sílabas bonitinho, mas na hora de escrever, eles saem jogando todas as letras. E é aí que entra o que a gente fala de ensino explícito, tá? É a gente estar mostrando para a criança como fazer. E aí, quando ela está nesse nível pré-silábico, ela precisa desenvolver o quê? Consciência de palavras, ela precisa desenvolver consciência de sílabas. E como que a gente faz isso? Vamos pegar uma pergunta que estava no meu Instagram, quando eu botei uma caixinha, que me perguntaram assim, como que a gente trabalha com esses níveis, com esses diferentes níveis dentro de uma turma de terceiro ano, tendo que dar conta de um livro didático, né? Então, as pesquisas, gente, elas mostram que se a gente separar de 15 a 20 minutos de estímulos de consciência fonológica com qualidade todos os dias, a gente já consegue avançar com essas crianças. Eu sei que em muitas escolas, infelizmente, se priorizam o ensino do livro. Tem que dar conta do livro, porque tem que acabar o livro. Só que tem como a gente trabalhar também os níveis de consciência fonológica, adaptando essas atividades. Eu posso estar levando para minha sala de aula no momento da rotina, ali no início, na hora da leitura compartilhada, ou naquele momento que a gente vai cantar uma música, e ali eu posso desenvolver consciência de palavras e consciência de sílabas. Se eu estou cantando uma música, você pode pedir para a criança, olha só, a gente vai cantar essa música, e toda vez que aparecer essa palavra, vocês vão bater uma palma. Então, vocês vão cantar juntos e toda vez que a criança ouvir aquela palavra, vai bater uma palma. Ou, nós vamos cantar, vou contar uma história e toda vez que aparecer, sei lá, a palavra lobo dentro da história, vocês vão desenhar uma bolinha no caderno, ou vão fazer um pauzinho, ou vão pegar uma bolinha de massinha, uma tampinha, um material que vocês tiverem disponível para estar usando nessa aula. E aí, ele vai começar a despertar para o que é realmente uma palavra. Você vai trabalhar o conceito de palavra e frase. O que é uma palavra, o que é uma frase, tá? Então, beleza, trabalhei lá a consciência de palavras, mas ele continua pré-silábico. O que a gente faz?
Vi que meu aluno está pré-silábico, já trabalhei consciência de palavras e ele continua no nível pré-silábico. Qual é a próxima etapa aí que a gente precisa desenvolver da consciência fonológica? Então, a gente vai trabalhar a consciência de sílabas. Consciência de sílabas. E a gente precisa de uma folhinha estruturada para trabalhar isso? Não. Os desafios são simples, mas de um valor altíssimo. E dão super resultados porque a gente... Porque a gente envolve a criança, né? Tudo que desperta o interesse... ativa o cérebro e aí a aprendizagem acontece. Então, trabalhei consciência de palavras, vou para consciência de sílabas. Existe um jogo muito bom que, se você trabalha na rede pública, procura na sua escola, tá? Que foi do programa do PENAIC, que é a Batalha das Palavras. É assim, a criança tem um monte de cartinhas. Vou pegar aqui umas cartinhas que eu tenho, tá? De um dos meus recursos. Isso vocês podem fazer com qualquer imagem. Podem recortar a imagem de livro velho, pode pegar na internet, ou pode comprar o recurso da Prof. Ana Paula aqui, que vai ter as cartinhas também. Então você bota dentro de um saquinho, tá? O meu tá transparente, mas não precisa ser transparente não. Se não for, melhor ainda. Aí a criança vai lá, vai jogar a Batalha das Palavras em dupla. Cada criança tira uma cartinha de dentro do saco. Então aqui eu tenho Jeep, ó. E aqui eu tenho navio. E aí, quem é que tirou a palavra maior? Quem tirou Jeep ou quem tirou navio? Então eles vão ter que contar quantas sílabas tem. E aí vão ver que Jeep tem 2 sílabas e navio tem 3 sílabas. Então quem tirou navio vai ganhar. Então ele vai retirar as 2 cartinhas e vai marcar um ponto. Essa é a Batalha das Palavras. É uma atividade simples que você pode estar fazendo sem muito recurso dentro da sala de aula, que dá super resultado. Outra coisa, tem lá a imagem. Vamos desenhar do lado do Jeep. Quantas sílabas tem? Vamos desenhar uma bolinha para cada sílaba. E aí a criança vai desenhar e vai desenvolvendo essa consciência de sílabas. Eu tô lá na frente produzindo uma lista de brinquedos, lista de objetos, lista de material escolar. Então a gente vai lá escrever junto com a criança e contar quantas sílabas tem cada palavra que eles estão falando. Aí vocês vão falar assim, mas eu preciso de uma folhinha, né? Porque os pais, pro pai, gente, se não tiver folhinha, a criança não tá aprendendo, né? Assim, se tem que ter folhinha no caderno. Quanto mais folhinha no caderno, mais a professora é boa e mais ela tem valor. Então vamos lá. A gente tem como fazer atividades também estruturadas. Essa daqui eu fiz a partir da parlenda salada saladinha, tá vendo? Salada saladinha, bem temperadinha, com sal, azeite, salsinha, 1, 2, 3, fogo, foguinho, fogão. E aí, essa parlenda é uma parlenda que geralmente as crianças já conhecem, tá? E eles usam muito na brincadeira de pular corda. Então, se você tem espaço na sua escola, voltando agora das férias, né, e puder estar fazendo uma brincadeira com eles de pular corda, e estar cantando recitando essa parlenda, e aí depois você vai trabalhar nome da brincadeira, né, vai trabalhar regras, vai trabalhar N situações, e aí depois você vai para a folha estruturada. Aqui tem um menino brincando de pular corda. Então, quantas palavras tem no nome dessa brincadeira? Pular corda, são 2 palavras. Então, ele vai registrar o número 2 aqui e vai tentar escrever da forma que ele acredita que seja a correta, né? Porque a gente pode aproveitar essa atividade como uma atividade de sondagem no início do ano e a gente já vê como que anda esse pensamento da criança, né? Em que nível ele já está pensando. As atividades são mesmo. Aqui, exemplo de atividade para consciência de sílabas. Eu tenho a salada, o fogo e o fogão. E aí a criança tem que pintar uma bolinha para cada sílaba do nome da imagem que está aqui.
Então, essa atividade já é uma atividade própria para o nível pré-silábico, já oferecendo o estímulo que ele precisa para avançar para outra etapa. Avançou, a criança já pegou o que é consciência de palavra, já sabe, já tem consciência de sílaba, já sabe que a palavra ela é composta por sílabas. E aí a gente vem aqui embaixo completar, ó. Eu já coloquei o apoio das consoantes e aí a criança ela vai pensar na vogal de cada sílaba que está faltando. Então, quando eu dou para o meu aluno esse estímulo para ele entender que existe uma palavra, que nessa palavra existe sílabas e que nessa sílaba, cada sílaba tem uma vogal, o que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou fazendo ela refletir sobre a escrita, ela está saindo do nível pré-silábico e chegando no nível silábico. E nesse caso aqui, quando ela já entende que cada sílaba tem uma vogal e ela já identifica as vogais e sabe utilizar, ela já vai direto para o nível silábico com valor sonoro. Ó, sugestão de atividade, a dedonha de sílabas, nome maior, lugar maior, comida maior. É, brincadeira de adedonha, né? Entendi. Aí vai falar, por exemplo, nome maior, João e outro nome, Antônio. Qual é o nome maior? Qual é o menor? Excelente sugestão. E nesse início que a gente está voltando, que eles estão, então, a gente vai trabalhar muito nome, né? Nesse início, é uma sugestão também, trabalhar com quem é da turma que tem um nome maior, quem tem um nome menor, quem começa com o mesmo som, quem termina com o mesmo som, né? Isso aí mais pra frente. Bom, cheguei no nível silábico com valor sonoro. Peraí, gente, que eu tô um pouquinho embolado aqui. Então, a gente tem o nível silábico, a gente tem duas etapas, tá? Ele pode chegar no nível silábico assim. Por exemplo, aqui era dentadura, dentadura. E colocar uma letra para cada sílaba, mas ainda não fazer correspondência de valor sonoro. E aí, quando ele tá nessa etapa aqui, gente, fundamental mostrar para a criança que toda sílaba tem uma vogal. Que aí ela vai sair disso aqui e vai vir para cá, ó. Olha que lindo. Apontado. Ela já identifica a vogal bonitinha de cada sílaba. E aí a gente diz que ela tá no nível silábico com valor sonoro. E aí vem a pergunta, tá? E agora, o que eu faço para essa criança avançar? Se a gente tomar como base a consciência fonológica, a gente já trabalhou o nível da palavra, trabalhamos o nível da sílaba, e aí ele chegou no nível silábico com valor sonoro. Agora, o que a gente precisa fazer? Consciência fonêmica. Show, isso aí. Mas antes da consciência fonêmica, a gente tem que trabalhar a consciência do fonema. São duas coisas diferentes. Consciência do fonema é quando a gente mostra para a criança, quando ela começa a perceber se a palavra tem ou não um determinado som. Rimas e aliterações também. Rimas e aliterações a gente pode trabalhar desde o nível pré-silábico. Por quê? Aí você, mas Ana Paula, você falou que era só nível da palavra e nível da sílaba, no pré-silábico. Gente, a gente tem que entender que nós estamos falando de turma. Numa turma, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem todas as crianças no mesmo nível, tá? Então, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando rimas e aliterações, eu estou trabalhando também as outras etapas da consciência fonológica. E para aquela criança que é pré-silábica, que está ali ouvindo, captando a sua aula, ele já vai começar a treinar o seu ouvido para lá na frente, quando chegar na etapa do fonema, chegar na etapa fonêmica, ele já está com esse cérebro preparado, com essa audição mais refinada, para poder perceber a menor unidade da nossa fala, que é o fonema.
Não é fácil fazer essa discriminação. Por isso que a gente tem que vir preparando essa criança para poder estar percebendo isso. E aí, a consciência, como eu estava falando, a consciência do fonema, ela vai identificar primeiro se a palavra tem ou não um determinado som, para depois ela começar a manipular esses sons, que aí é a consciência fonêmica, e saber a ordem que ela aparece, tá bom? Então, ó, sugestão de atividades para a consciência do fonema. Eu tenho esse recurso aqui, qual é o som? Que aí são várias cartelas. Cada cartela tem um som. E aí, conforme a gente vai apresentando para a criança, ele tem os cards, que são essas imagens que eu usei lá na atividade da Batalha das Palavras. São essas cartas aqui, que a gente vai encaixando na cartela certa. Por exemplo, o foguete. Eu tenho que procurar quais as outras palavras que começam com esse mesmo som, que é o F, e colocar aqui do lado para poder completar. Então, é uma cartela para cada som. Outra atividade que a gente pode estar trabalhando também, consciência do fonema. Aí, essa mesma parlenda da salada, saladinha, eu posso trabalhar o F, o som do F, que é o do fogão. Aqui eu já dei a quantidade de sílabas, e aí a criança tem que identificar em qual posição ela está esse som do F. Ó, fogão. Então, está aqui, então vou pintar essa bolinha. O som intruso, eu posso criar cartinhas e colocar nela diversas imagens com o som do F, né? Vou lá botar foguete, fogão, fogo, foca, e aí coloco um dragão no meio que não tem nada a ver. E aí a criança tem que ir falando essas imagens, o nome dessas imagens, descobrir qual é a imagem que é a intrusa, de acordo com o som inicial que ela está ouvindo, né? Então aí eu estou trabalhando se tem ou não e a localização desse fonema. Aí depois a gente vai desenvolver consciência fonêmica. A criança, quando ela está no nível silábico, tá? Não adianta a gente querer que ela analise e escreva uma palavra muito longa. A gente tem que ir aos pouquinhos, tá? Então, eu sugiro que comece pela formação da sílaba. Por exemplo, aqui, sereia. O C. Se ela tá silábica, provavelmente ela vai botar só o E aqui. E aí que vai entrar a nossa intervenção. Olha só, ó. C. Quantos movimentos de boca eu faço? Quantos sons a gente consegue ouvir? Então, se eu ouço 2 sons, cada som tem uma letra que representa ele. Então, a gente tem que identificar quais são essas letras e formar primeiro a sílaba. Com isso aqui, ela já vai começando a entender que a sílaba, ela pode ser formada com mais de uma letra, tá? E aí, é quando ela vai para a etapa que a gente chama de silábica alfabética. Que é essa daqui. A gente já consegue perceber, ó, apontado. Eu já tenho aqui 2 sílabas completas. Então, ele já entendeu que existe mais de um som, que existe mais de uma letra, mas ainda não sabe de fato como que acontece, né? E está ainda construindo isso. E aí, quando ele está nessa etapa, que é silábico alfabético, a gente vai investir em atividades que limitem a quantidade de letras. Como assim? Cruzadinhas. Essas atividades aqui, ó, que a gente dá como se fosse um autoditado. Tá vendo? Salada. Eu tenho um quadradinho para cada letra. E aí a gente vai avisar para essa criança, olha, tem uma letra, é uma letra para cada quadradinho. Não pode sobrar e não pode faltar. Então, quando eu limito isso, a criança, a gente está incentivando ela que vem além daquilo que está na zona de conforto dela, tá?
Então a gente tem esse tipo de atividade, a gente tem caça-palavras. Por quê? Conforme a gente vai lendo, a gente vai melhorando a nossa escrita. Caça-palavras também é uma boa atividade. Outra atividade também que dá muito certo é alfabeto móvel. Quando a gente está trabalhando um determinado tema, por exemplo, aqui da parlenda da salada, saladinha, eu posso escolher palavras que tenham nessa parlenda e dou um envelopinho com as letras móveis ali. Por exemplo, palavra salada. Aí você vai dar para a criança e tem que dar um desafio para ela. Isso no nível silábico, tá, gente? Então vai dizer para ela, olha, aqui tem uma palavra que está no texto que a gente lê, que está na parlenda que nós brincamos. E aí ela vai tentar formar. E aí você vai dizer, olha, mas tem que usar todas as letras. Não pode sobrar letra e não pode faltar. Tem que encaixar todo mundo aí no lugar certo. Então, se ela já vem desenvolvendo essas etapas da consciência fonológica, já tem a consciência do fonema, já sabe que cada som é representado por uma letra, ela vai começar ali a organizar essas letras de forma correta. E você pode estar passando ali para poder estar fazendo uma intervenção, analisando junto com a criança, e aí é o estímulo que ela precisa para caminhar para o que a gente tanto sonha, que é esse nível aqui, que é o nível alfabético, que é quando a criança ela já consegue escrever, ó, sabonete, escova, olha aqui, ó, talco, olha que bonitinho. Aqui, mas talco não é com U. Gente, olha aqui, gel. Nessa etapa alfabética, eles ainda não têm todas as regras ortográficas. Quando ele chega no nível alfabético, a criança ela entende já tudo que a gente fala, a gente coloca no papel, tá? A gente representa com as letras, mas ela não tem ainda a noção das regras de ortografia. Pamela, a filha dela está no 2º ano e está nesse nível alfabético. Excelente, Pamela. Que agora ela vai para o 2º ano e no 2º ano a professora vai trabalhar as questões ortográficas e vai construir com ela essa escrita, né? Mostrando as regras, mostrando tudo direitinho. Aqui, o nosso objetivo era levar até o nível alfabético, né? Alguma dúvida, gente, até aqui? Coloquem aí nos comentários. Falei rápido demais, falei devagar demais, como que foi? É a folhinha com a parlenda, com a atividade de consciência de palavra. A gente tem caça-palavras. Aqui, ó, eu venho colocando a sigla dos níveis de escrita para orientar vocês qual nível é mais adequado. Não que vocês não possam dar para outro nível. Quem me conhece, me acompanha aqui, sabe que eu pego uma folhinha e faço um monte de adaptações e uso a mesma folhinha com vários níveis. Ó, essa aqui com nível silábico, silábico alfabético. Quando chega no nível alfabético, eu faço até a dancinha da felicidade, eu também. Ó, nível silábico. Silábico, silábico alfabético. Ó, tudo isso aqui tá na mesma sequência de atividade, no mesmo arquivo. E aí, quem está aqui... eu botei até um conteúdo aqui de aumentativo e diminutivo. Por quê? Porque quando eu fiz essa sequência aqui, eu pensei numa turma de 3º ano. E o 3º ano é o vilão da galera, né? A gente tem que trabalhar conteúdo, tem que trabalhar alfabetização. Então eu botei também uma folhinha de conteúdo aqui para poder trabalhar com esses que já estão mais avançados. Ó, lista de brincadeiras para desenvolver. Aqui, ó, uma folhinha de aliteração, que é da sílaba. A sílaba que se repete. Aqui tem outra folhinha que dá para utilizar também como sondagem de escrita para a criança poder escrever. Você pode pedir, aqui no caso a proposta é escrever uma frase e contar quantas palavras tem na frase. Mas, como eu mostro para vocês e adapto tudo, né?
Então vocês podem estar pedindo para a criança escrever o nome da imagem e já ficar como uma sondagem de escrita também. Aqui a gente tem uma atividade de leitura, que é o ditado recortado. Aqui tem as palavras, a criança recorta e cola embaixo da imagem. E, por último, essa atividade aqui também, que é uma atividade de consciência fonêmica, que eu peguei a palavra salada. Deixa eu montar aqui para vocês verem como que vai ficar essa atividade, todas elas. Só vou mostrar aqui para vocês como é que monta esse recurso aqui. Essa folhinha aqui, ó, aonde está esse pontilhado, a gente vai recortar, aí dobra assim, ó, aqui, ó, e aí a gente vai cortar. Peraí, o calor tá demais. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Aqui, ó. Então, ó, gente, cortei. Aí eu vou encaixar aqui e vai sobrepor, tá vendo? E aí, a criança, ela vai puxando, ó. Aqui, se eu boto forma salada. E aí, se eu troco o som, vira balada. E aí já dá pra gente trabalhar com eles qual é o significado de balada, né? Aqui, balada seria uma festa. Eu não sei aí na região de vocês se tem um outro significado ou não. Se eu trocar o som e botar o k, vira calada. Se eu tirar o k e botar o f, vira falada. Falada de falar. É sempre bom a gente estar trabalhando para estar enriquecendo o vocabulário, colocar um exemplo de uma frase para tornar a palavra mais concreta. Tirou o f e botou o r, vira ralada. Entendeu? Isso aqui a gente chama de consciência fonêmica. Toda vez que vocês vão levar um texto para a sala de aula, procura nesse texto se tem alguma palavra que dá para fazer essa brincadeira de troca-troca de fonemas, que eles adoram também, tá? E avança muito. E aí, gente, o que acontece? Quando eu estava na sala de aula, eu sentia muita falta de um material que eu tivesse em mãos para poder estar consultando na hora do planejamento, para tirar uma ideia, para poder saber que tipo de atividade usar. Então, gente, tudo isso que eu falei aqui para vocês, com mais detalhes, eu transformei em um e-book, tá? Como eu falei para vocês, quando eu estava na sala de aula, eu sentia muita falta de ter um material ali para eu consultar. Às vezes estava com uma dúvida em qual nível a criança tá, que tipo de atividade eu preciso fazer para essa criança avançar. E aí eu não tinha nada em mãos. Então eu fiz um e-book, tá? Que é esse aqui, níveis de escrita, como identificar e o que fazer para a criança avançar. Gente, esse e-book, ele não tem meia dúzia de páginas, ele tem mais de 30 páginas. Então, assim, nele, o que eu coloquei? Eu coloquei como vocês vão identificar as imagens que eu mostrei para vocês, tá? Dos níveis de escrita. Ele está dentro desse e-book, tá? Aqui, ó. Ele vem explicando detalhadamente cada nível, vem exemplos para vocês compararem, tá? Além de ajudar vocês a identificarem esse nível de escrita, ele também vem dizendo como preparar uma sondagem de forma eficaz. E aqui eu venho escrevendo para vocês passo a passo de como montar essa sondagem, o porquê disso, tá? Eu tenho os cantinhos rosas, que são dicas de atividades, dicas de sondagem para nível alfabético.
Porque o objetivo desse e-book, gente, é vocês terem à mão todas as informações que vocês precisam para levar uma criança do nível pré-silábico até o nível alfabético, tá? Então, fiz lá a minha sondagem, foi um sucesso. Eu já descobri em qual nível cada criança está. Eu sei que precisa desenvolver o quê? Consciência fonológica. Então, eu venho explicando para vocês o que é consciência fonológica. Dentro da hierarquia, um monte de exemplos de atividades lúdicas que podem ser feitas na sala de aula com pouquíssimos materiais. Ó, sugestões de atividades de consciência silábica, rimas e aliterações, consciência do fonema e consciência fonêmica. Depois eu venho falando cada nível. Olha aqui que eu falei com vocês hoje na live, ó. Nível pré-silábico, falando sobre o realismo nominal, como avaliar essa criança, como tirar ela do realismo nominal. Além das sugestões de atividades lúdicas, eu trouxe também exemplos de atividades estruturadas que vocês podem estar montando a folhinha de vocês, tá? Olhar aqui, se inspirar e adaptar para o tema que vocês estão dando em sala de aula, estão fazendo. Aqui, ó, vem tudo explicadinho, ó. Exemplo de atividade de consciência silábica, de rimas. Vem tudo separadinho para vocês, tudo que precisa. E lá no final ainda, vocês ainda vão ter no mesmo e-book uma lista de palavras que podem servir para avaliação de escrita. São em média 12 campos semânticos, tá? E aí, essas palavras, elas foram pensadas de forma estratégica, tá? Vocês vão perceber que as vogais, elas não se repetem, né? Porque às vezes a criança pode se confundir quando tiver duas vogais repetidas. Por exemplo, sabonete. Tem o E no NE e o E no T. E aí, às vezes, isso pode entrar em conflito e prejudicar a avaliação. Então, aqui a gente tem um campo semântico, todos eles, e já com as palavras. Uma palavra polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. E ainda vai ganhar essa planilha, aonde vocês vão colocar o nome das crianças aqui. E aí, a cada mês, vocês vão colocar aqui, ó, botei aqui sugestões de siglas para que vocês possam acompanhar a evolução dessa criança o ano inteiro, tá? Então aqui no mês de fevereiro, chegou lá, criança, avaliei, qual nível tá? Vou botar aqui, se for alfabético, se for silábico alfabético, boto o SA, e aí eu vou acompanhando uma planilha só, eu tenho como acompanhar a evolução dessa criança durante todo o ano, tá? E aí, se você quiser se aprofundar nesse assunto, tem aqui as referências bibliográficas, tá? Da onde eu busquei essas informações. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, pela participação, por terem compartilhado a live e por estarem aqui em período de férias, querendo aprender cada vez mais, né? Então, ó, um abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida me chama lá no direct, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.